Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina deste novo trimestre, que fala sobre meus pequeninos irmãos. Meus pequeninos irmãos é um chamado à caridade, à assistência aos necessitados, aos menos favorecidos. Queridos, a lição desse trimestre é um chamado para o cristianismo prático. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença em busca da Tua graça, em busca da iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus nos achegamos a Ti, pedindo que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e abra nossa mente para a compreensão da missão que o Senhor tem para nós nesta terra, preparando um povo para a Tua breve volta. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A lição número 1, Deus criou. É muito importante, queridos, entendermos que você e eu fomos criados com um propósito. Que propósito é este? Nós precisamos entender que Deus conhece o fim desde o princípio. Nada pega Deus de surpresa. Diferente do que muitos pensam, Deus criou a Terra não para ser somente mais um planeta. Entre os bilhões de planetas que existem, Deus não precisaria de só mais um. Então, por que Deus criou o planeta Terra? Lembre-se, querido irmão, que o planeta Terra, a família humana, eles foram os primeiros a serem criados após a entrada do pecado lá no céu. Depois da rebelião de Lúcifer, depois da expulsão de Satanás do céu, o planeta Terra foi o primeiro a ser criado. Adão e Eva, ao terem sido criados, já no 6º dia da semana da criação, Deus mostrou para eles que ali, no meio do jardim, estava a árvore da ciência do bem e do mal. Deus explicou para Adão e Eva que ali naquela árvore eles seriam tentados. Por quem? Por um anjo caído. Deus explicou para Adão e Eva quem era Lúcifer, como é que ele se tornou Satanás, diabo, inimigo de Deus. Sendo que o planeta Terra foi o primeiro a ser criado depois da expulsão de Satanás lá do céu, então, queridos, Deus nos criou com um propósito sagrado, santo, um propósito diferente de todos os outros planetas que foram criados antes da expulsão de Satanás, antes do surgimento do pecado lá no céu. Como a palavra de Deus nos mostra em Ezequiel capítulo 28, o pecado surgiu no céu. O pecado nasceu num anjo perfeito e a Bíblia chama isto de o mistério da iniquidade. A expulsão de Satanás do céu não solucionou o problema do pecado. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que Satanás foi expulso para a terra, para o planeta Terra, que conforme diz em Gênesis capítulo 1, verso 2, era sem forma e vazio, era um abismo. Então, queridos, fica muito claro que Deus, quando criou a família humana, Adão e Eva, ele tinha um propósito sagrado. Deus estava buscando, sim, uma solução para o problema do pecado. Por isso, ele criou um lar, onde o Filho de Deus pudesse nascer, o Filho de Deus pudesse encarnar, tornar-se um de nós e mostrasse através da vida dele, e também fosse mostrado através da vida de todos os seres humanos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que o caráter de Deus é santo, justo e bom. Muito diferente daquelas calúnias lançadas por Satanás contra Deus. Esta é a forma de nós entendermos a razão por que nós, você e eu, como família humana, fomos criados. Deus tinha um propósito santo e sagrado. Neste livro, Filhos e Filhas de Deus, escrito por Ellen White, é uma meditação matinal que foi publicada em 1956. Na primeira página, dia 1º de janeiro, nós lemos assim: todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Adão e Eva, ao serem criados, eram uma nova e distinta ordem, diferentes de todos os outros que foram criados antes do surgimento do pecado no céu, antes da expulsão de Satanás. Por isso, queridos, nós como seres humanos fomos criados como uma nova e distinta ordem. Fomos criados à imagem de Deus e o desígnio do Criador era que povoassem a terra,
destinavam-se a viver em íntima comunhão com o céu, recebendo o poder da fonte de todo o poder. Sustentados por Deus, deveriam viver uma vida impecável. Deus criou o homem como um ser superior. Unicamente ele foi formado à imagem de Deus e é capaz de participar da natureza divina, de cooperar com seu Criador e executar-lhe os planos. Queridos, você e eu fomos criados como uma nova e distinta ordem na criação de Deus, com um propósito sagrado. Deus planejava revelar através do Filho unigênito, Jesus Cristo, quem é Deus, como é Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus. E não somente através do Filho unigênito, mas também através de todos aqueles que permitem ser gerados pelo Espírito Santo. Todos os que são gerados pelo Espírito Santo, eles nascem do Espírito Santo e eles também se tornam filhos e filhas de Deus. Então Deus revela seu amor, sua bondade, sua justiça, sua santidade. Deus cumpre com o propósito para o qual a família humana foi criada. Fomos criados para glorificar o caráter do nosso Pai. Assim como Jó glorificou a Deus pela vida que viveu, pela fidelidade que demonstrou, assim como Daniel, assim como João Batista, assim como Jesus, fomos todos gerados pelo Espírito Santo e revelamos o amor de Deus, revelamos a misericórdia de Deus, revelamos a santidade de Deus. Tudo isso é uma repreensão e uma refutação direta às acusações de Satanás contra Deus. É aqui no planeta Terra que o pecado está sendo solucionado. Como? Através do nascimento de Jesus Cristo nesta terra, tornando-se um de nós, e através da sua vida pura, obediente, justa e pura, através da sua morte na cruz, sem pecado, mas pelos nossos pecados, ele revelou o amor de Deus. Ele ressuscitou e subiu ao céu. E, queridos, todos os remidos pelo sangue de Jesus Cristo também estão revelando o amor de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, em repreensão às acusações de Satanás contra o caráter de Deus. Que bendito privilégio, que santo propósito é este que Deus deu para você e para mim. Reivindicarmos o caráter do nosso Pai através da nossa vida. Glorificarmos a santidade de Deus através de uma obediência voluntária à lei de Deus, declarando ao mundo que a lei de Deus é santa, justa e boa, tal como é Deus, santo, justo e bom. Aleluia! Na parte de domingo, Deus, um vislumbre da criação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Em Gênesis capítulo 1 e o verso 1, nós lemos: No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. Que princípio é esse? Nós não sabemos. A expressão no princípio transporta a nossa mente para aquele tempo onde não existia tempo, porque foi antes do primeiro dia da semana da criação. Foi antes de Deus dizer haja luz e houve luz. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Através da criação relatada em Gênesis capítulo 1, nós percebemos que Deus é muito próximo de nós, um Deus próximo da sua criação. Nós lemos em Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus estava intimamente relacionado com a sua criação, porque ele soprou nas narinas de Adão e de Eva o seu fôlego de vida. A vida que você tem, ela veio de Deus, porque vida só provém de vida. Mas o ser humano foi criado não no reino animal, ele foi criado no reino espiritual de Deus, exatamente como diz aqui em Gênesis capítulo 1, versos 26 em diante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem,
À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher. E o verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem num reino superior, para dominar o reino animal, mas ele não fazia parte do reino animal. Ele fazia parte do reino espiritual de Deus, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o verso 29 diz: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Aqui está a dieta alimentar dada por Deus para Adão e Eva. Uma dieta alimentar que funciona muito bem, saudável, maravilhosa para os nossos dias também. Uma dieta que deixava os animais em paz, porque se alimentava das sementes, das frutas, das castanhas, dos cereais. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Deus viu que toda a sua criação não era somente boa, era muito boa. Dizem que nós aprendemos muito de Deus quando passamos tempo na natureza. Isso é verdade. Observando sua criação e vendo nela aspectos do caráter do Criador. Com certeza, a criação divina é um reflexo daquilo que Deus é. Por exemplo, se Deus é ordem, vamos encontrar também ordem na criação de Deus. Se Deus é criativo, também a sua criação, os seres humanos, são criativos. Se Deus é um ser social, esta é a razão por que nós, seres humanos, criados por Deus, também somos seres sociais. Nós vivemos de relacionamentos. Quando analisamos a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem. Queridos, Deus não é solidão. Deus é uma família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe plena harmonia neste relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que Deus se revela na Bíblia. Por isso, a criação divina, a família humana, é um reflexo também da família divina. Os relacionamentos dentro da família humana, entre marido, esposa e filhos, é um reflexo do relacionamento que existe na família divina. Porque Deus é uma unidade composta. Assim também, a família humana é uma unidade composta. Quando a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, nós lemos aqui no verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Este único Senhor, a palavra hebraica é Echad. Queridos, Echad é a palavra hebraica usada para unidade composta. Não unidade absoluta, numérica, mas uma unidade composta. Echad também é usada em Gênesis. Abra sua Bíblia também em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós vemos aqui o verso 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esta expressão, uma só carne, é a mesma expressão hebraica lá de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Echad, referindo-se à unidade composta. Deus também criou uma harmonia relacional dos seres humanos com os animais. Ele criou os animais em harmonia relacional. Ele criou os seres humanos em um relacionamento com ele mesmo e com os outros e com o restante da criação. Na parte de segunda-feira, um mundo pleno. É fácil sentir saudades do Jardim do Éden. Nas breves descrições do jardim que Deus criou como lar para Adão e Eva, há algo que desperta saudade e desejo em nosso coração. Sentimos que gostaríamos de experimentar as delícias do Jardim do Éden. E vamos experimentar, porque o paraíso perdido será recuperado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O paraíso perdido aparece em Gênesis capítulo 3 e o paraíso recuperado aparece em Apocalipse capítulo 21 e 22. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, verso 31, que Deus, ao terminar a sua criação,
ele teve sentimentos de satisfação e plenitude quando ele disse: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus fez algo ao mesmo tempo belo e funcional. Era cheio de vida, cheio de cores, mas também repleto de tudo o que era necessário para que a vida florescesse. Agora eu convido você para ler comigo Gênesis capítulo 1. Aqui em Gênesis capítulo 1 e no verso 3, nós lemos: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E então, verso 6, disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam acima sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Verso 9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Verso 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. De maneira maravilhosa, de maneira especial, Deus criou Adão e Eva, bem diferente da forma como ele criou o reino animal. Deus criou o ser humano para ter um relacionamento muito íntimo com Deus, o Criador. Por isso pertencemos ao reino espiritual de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 31, termina o sexto dia da criação dizendo: e foi a tarde e a manhã o dia sexto. A criação ainda não estava completa. Faltava ainda o sétimo dia da semana da criação. E o que Deus fez no sétimo dia? Deus fez o descanso, um dia espiritual, um dia para comunhão com o Criador dos céus e da terra. Por isso aqui em Gênesis 2, versos 1 a 3, nós lemos: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia da semana.
Este foi o primeiro ciclo semanal do mundo. O ciclo semanal de 7 dias de 24 horas é algo criado por Deus. E o sétimo dia é um memorial da criação, é um monumento ao Deus Criador dos céus e da terra. Tivessem homens e mulheres ao longo dos séculos observado o sétimo dia como memorial da criação, nunca teria existido o evolucionismo. Nunca teria existido espaço para as teorias evolucionistas de Charles Darwin. Foi exatamente porque a humanidade se esqueceu de santificar o sétimo dia como monumento ao Criador dos céus e da terra. Foi exatamente por isso que houve espaço para as teorias evolucionistas de Charles Darwin. Queridos, Deus é um ser relacional e Ele criou um dia para relacionamento especial, 24 horas sagradas, para relacionamento entre as criaturas e o Criador. Tempo este que devemos dedicar para louvar, para adorar, para exaltar o nome do nosso Criador, porque nós viemos das mãos de Deus, criados à imagem e à semelhança dele e para glorificá-lo. Na parte de terça-feira, mordomos da terra. De acordo com o registro bíblico, o Jardim do Éden e a recém-criada terra eram lugares de abundância e fartura, criados para que a vida florescesse, especialmente para que o ser humano fosse feliz. Mas também Deus deu para o primeiro casal, Adão e Eva, um trabalho, uma missão, um status, uma posição. E qual foi esta missão? Abra sua Bíblia e vamos ler lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Desde o princípio, já antes do pecado, Deus incumbiu Adão e Eva de cuidarem do jardim do Éden, o cuidado da terra. Por isso diz aqui, Deus os colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Nós somos mordomos de Deus. A terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. Ele é o Criador. Adão e Eva foram colocados como mordomos e você e eu somos mordomos. O que é mordomo? Mordomo é uma pessoa que cuida dos bens do seu Senhor. E os bens do nosso Senhor é o planeta Terra, que Deus nos deu para guardar e cultivar. Ser mordomo de Deus não diz respeito somente aos 4 T's que geralmente aprendemos num seminário de mordomia. Nós aprendemos num seminário de mordomia que os 4 T's da mordomia cristã são: o primeiro T diz respeito ao templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e devemos cuidar dele para glorificar a Deus. O segundo T significa tempo. Nós temos 6 dias de 24 horas e nós devemos dedicar parte desses 6 dias de 24 horas para termos comunhão com o Criador. Mas nós devemos dedicar o 7º dia, as 24 horas do sábado, todas elas, para termos comunhão com o nosso Criador, mordomos do tempo. E o terceiro T diz respeito aos talentos. Você e eu temos talentos, habilidades, que devemos consagrá-las a Deus. E o 4º T diz respeito aos tesouros. O tesouro se refere aos bens materiais que Deus colocou nas mãos de Adão e Eva. E também Deus coloca bens materiais nas suas mãos. Deus disse lá para Adão e Eva que todos os bens materiais que estavam no jardim do Éden poderiam ser desfrutados por eles, mas eles não deveriam tocar na árvore proibida. Aqui diz em Gênesis capítulo 2 e o verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou uma restrição: não toque, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Queridos, intencionalmente Deus reserva para ele sempre alguma coisa. Deus deu 6 dias para o ser humano trabalhar, mas ele reservou o 7º dia para ele. Deus também disse para Adão: de todas as árvores vocês podem comer livremente, mas desta árvore vocês não podem comer, não toquem nela. Queridos, assim também hoje, Deus dá para você e para mim todos os bens, mas ele reserva para ele o quê? A 10ª parte, o santo dízimo. No santo dízimo não deveremos tocar, não poderemos desviar, não poderemos roubar a Deus aquilo que é de Deus.
Infelizmente, a humanidade está seguindo o caminho de Adão, que lançou mão da árvore proibida no Jardim do Éden. Assim, hoje também, muitos estão lançando mão do dízimo, daquilo que pertence a Deus. Nós devemos ser mordomos íntegros, honestos, respeitando o nosso corpo como templo do Espírito Santo, usando do nosso tempo para glorificar a Deus diariamente e respeitando o sétimo dia inteiro, as 24 horas, como sendo santas ao Senhor, e dedicando também nossos talentos a Deus e também usando os tesouros que Deus coloca nas nossas mãos para reconhecermos que a fonte das nossas bênçãos é Deus. Por isso nós devolvemos a Deus a 10ª parte de tudo o que nós ganhamos. Deus nos chamou para sermos mordomos. Nós não somos donos da terra. O dono é o Senhor, o Criador. Mas nós somos servos de Deus, que cuidamos dos bens do nosso Senhor. Em Salmos 24, verso 1, abra sua Bíblia. Em Salmos 24 e o verso 1. Aqui nós lemos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A Deus pertencem todas as coisas. Aqui em Ageu capítulo 2, verso 8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Deus é o dono de todos os bens materiais, de todas as reservas minerais. Deus é o dono de tudo, mas Deus separou para ele somente a 10ª parte, que deve ser respeitada, porque esta é a forma de reconhecermos que Deus é o dono de todas as coisas. A pergunta que eu deixo para você, meu querido irmão, é você um fiel mordomo de Deus? Nos 4 T's? No templo que é o corpo? Nos talentos e habilidades? No tempo que Deus lhe dá? E nos tesouros que Deus concede a você? E mais ainda, será que somos também mordomos de Deus no cuidado da terra? Lavrando-a, cultivando-a, guardando-a, não destruindo os recursos naturais? Que Deus nos ajude, que Deus nos faça mordomos fiéis. Que quando Jesus voltar, ouvirão da boca de Jesus: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Na parte de quarta-feira, um mundo arruinado. Deus deu a Adão e Eva algo que ele não deu a nenhuma outra criatura da terra: a liberdade moral. No reino animal não existe a liberdade moral, mas no reino espiritual de Deus, onde Deus criou e colocou Adão e Eva, e é neste reino espiritual de Deus que Jesus Cristo nos coloca, é exatamente isso que o plano da salvação faz. O plano da salvação através de Jesus Cristo nos tira do reino animal, onde somos governados somente por instintos não santificados, e nos transporta para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino espiritual de Deus. Ali, gerados pelo Espírito Santo, nós somos governados pelo Espírito Santo através da nossa mente, através da nossa razão. Adão e Eva, e também nós, somos seres moralmente livres. Nós podemos escolher amar e servir a Deus ou não. Deus deu para Adão e Eva algo que ele não deu para nenhuma outra criatura que foi criada naquela semana da criação. O que Deus deu? A liberdade moral. Todos nós, seres humanos, somos moralmente livres, livres para escolher amar e servir a Deus, nos submeter a Ele, ou então rejeitarmos a soberania de Deus em nossa vida. Visto que esta liberdade moral Deus também concedeu-a aos anjos, por isso a Bíblia relata a rebelião de Lúcifer no céu e a expulsão de Satanás com 1/3 dos anjos do céu, porque eles eram seres livres. Eles podiam escolher continuar sendo submissos a Deus ou rejeitar a soberania de Deus. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, conforme está em Gênesis capítulo 3, e se unir a Satanás, o inimigo de Deus, eles estavam usando o livre-arbítrio dado por Deus. Convido você para ler comigo Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e vamos ler os versos 1 até o verso 5. Gênesis capítulo 3 e os versos 1 até o verso 5. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás, usando a serpente, lançou dúvida na mente de Eva, e ela creu em Satanás e descreu de Deus. Ao comer do fruto proibido, Eva se tornou um instrumento nas mãos de Satanás, um agente de Satanás, e foi usando Eva que Satanás foi até onde Adão estava. Satanás não poderia ir aonde Adão estava, porque Adão não estava ali junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Era Eva que estava ali. Então Satanás, através de Eva, foi até onde Adão estava e ofereceu para Adão o fruto proibido. Queridos, Adão poderia ter dito não, porque ele tinha o livre-arbítrio e ele conhecia a ordem divina. Mas ele usou o livre-arbítrio para se colocar ao lado de Eva e ao lado de Satanás, em desobediência a Deus. Quando Deus deu liberdade de escolha, livre-arbítrio para os anjos no céu, quando Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva, Deus conhecia os riscos que isto poderia trazer. Mas Deus não cria robôs, Deus criou seres humanos, a imagem e a semelhança dele, com livre-arbítrio. E assim é hoje, meus queridos. Você e eu somos responsáveis diante de Deus pela liberdade de escolha que Ele nos deu. Nós podemos nos submeter a Deus, nós podemos aceitar a Jesus como nosso Salvador, nós podemos escolher obedecer os seus mandamentos, ou nós podemos nos rebelar contra Deus e ficarmos do lado de Satanás. A história se repete cada dia. Cada dia as pessoas estão se rebelando contra Deus ou se submetendo a Deus. O pecado de Adão e Eva arruinou o relacionamento deles com o Criador dos céus e da terra. Quando Adão comeu do fruto, aqui diz no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3 e o verso 6, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E o verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Queridos, quando Adão e Eva pecaram, sumiu a vestimenta de glória e de luz. Desapareceu a natureza santa e espiritual. Eles caíram do reino espiritual de Deus para o reino animal governado por instintos e passaram a sentir os efeitos do pecado, sentindo vergonha um do outro. E, queridos, eles também passaram a sentir medo de Deus. E a primeira reação de Adão e Eva foi fugir de Deus. Eles se esconderam de Deus. Diz aqui o verso 8: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Antes do pecado, quando eles ouviam a voz de Deus, eles corriam ao encontro de Deus. E agora, depois do pecado, eles correram de Deus, esconderam-se de Deus. É isso que o pecado faz, nos separa de Deus, arruina o nosso relacionamento com Deus. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. O temor, o medo é fruto do pecado, porque eu estava nu e escondi-me. Queridos, Jesus Cristo veio exatamente para restaurar o relacionamento entre nós, os pecadores, e Deus, o nosso Criador. Jesus Cristo, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nasceu como Filho unigênito de Deus nesta terra. E ele mostrou que todos aqueles que forem gerados pelo Espírito Santo também vão nascer como filhos e filhas de Deus. Através deste processo divino, em que o Espírito Santo gera você e a mim, nós somos gerados pelo Espírito Santo, nascemos da água e do Espírito, nós voltamos para o reino espiritual de Deus. Aleluia! Nós voltamos a ter uma natureza santa e espiritual como aquela que Jesus Cristo tinha já desde o nascimento, porque Jesus já nasceu do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Mas nós somos gerados pelo Espírito Santo
às vezes com 30 anos, com 40 ou com 50 anos, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E assim somos transportados do reino das trevas, do reino do pecado, onde tudo é instinto. Somos transportados para o reino da luz, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso só acontece, meu querido irmão, quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para dizer: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu quero uma vida nova, eu quero ser gerado pelo Espírito Santo, eu quero ser filho e filha de Deus. Às vezes nós ficamos nos perguntando: por que Deus permitiu que por 6.000 anos o pecado prevalecesse na terra? Queridos, Deus em sua sabedoria permitiu que o pecado amadurecesse, que a semente do pecado plantada por Satanás produzisse seus frutos, e todo o universo criado por Deus, onde não existe pecado, está assistindo a nossa história. O que aconteceria para o céu e para todos os outros planetas criados por Deus? O que teria acontecido se Deus permitisse o governo de Satanás? Se Deus colocasse o céu sob o governo de Satanás? Se os outros planetas criados por Deus tivessem aceitado os planos de Satanás? Eles estão assistindo. O que teria acontecido? Sim, toda esta desgraça, esta tragédia, esta violência, esse ódio. Sim, queridos, todo o céu, eles estão comprovando a maldade que existe na terra. Isto é fruto do governo de Satanás. Isto é a semente do pecado que amadureceu e está produzindo seus frutos. Esta história humana de 6.000 anos de pecado está provando que Deus é santo, justo e bom. Deus é amor. Deus enviou seu Filho unigênito para morrer pela humanidade caída. Todo o universo está assistindo o amor e a misericórdia de Deus através da encarnação de Jesus Cristo, que se tornou um de nós. Para todo sempre, ele se tornou um de nós. Ele se colocou à frente da humanidade como o segundo Adão e redimiu a família humana, transportando-nos para o plano original de Deus. Queridos, a história humana mostra que o pecado não compensa. Os 6.000 anos de pecado provam a maldade de Satanás e a santidade de Deus. E o plano da restauração, a graça divina proveu um plano de restauração para a família humana. Se através da história destes 6.000 anos de pecado neste planeta, Deus está provando quem é quem, provando quem é Satanás e quem é Deus. E Deus usou não somente a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, mas está usando você como filho e filha de Deus, para provar que Deus é santo, justo e bom, e a sua lei também é santa, justa e boa. Sim, queridos, nós fomos criados com um propósito santo, um propósito sagrado. Exaltar o nosso Deus, reivindicar o caráter do nosso Deus, exaltar a santidade da sua lei. Por isso, queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Por isso, queridos, no novo céu e na nova terra, o trono de Deus estará aqui. Deus habitará conosco. Nós seremos o seu povo, ele será o nosso Deus. Todo o universo verá que o planeta Terra foi criado, sim, com um propósito santo e sagrado, para que aqui se desse a solução final para o pecado, extermínio do pecado e vida eterna para aqueles que, através do sangue de Jesus Cristo, aceitaram o plano da salvação. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a rede familiar da humanidade. Com a entrada do pecado, não demorou para que o mundo desmoronasse. Os relacionamentos foram arruinados. Quando você lê aqui em Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia, e vamos ver aqui o relacionamento entre Adão e Eva foi arruinado. Porque logo após o pecado, Adão já jogou sobre Eva a culpa de ter comido o fruto proibido. E Eva lançou a culpa sobre a serpente. Queridos, está provado que o pecado arruina os relacionamentos. Lemos aqui em Gênesis capítulo 3 e o verso 11. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão não assumiu o pecado. Ele lançou a culpa sobre Eva. Essa é uma tendência natural dos pecadores. Não assumir o pecado. Lançar a culpa em alguém. Eu pequei porque ele me fez isso. Eu pequei porque ele me tratou daquela forma.
Queridos, nós temos que assumir a responsabilidade do nosso pecado, como fez Davi. Davi, quando acusado, ele disse: Senhor, eu pequei. E então Deus disse: perdoado está o teu pecado. Graças a Deus, existe perdão para os pecados. Não precisamos acusar ninguém. Não precisamos acusar nosso próximo. Aqui em Gênesis capítulo 3, verso 13, diz: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Eva também não assumiu a responsabilidade do seu ato pecaminoso. Ela também lançou a culpa sobre a serpente. Mas quem tinha criado a serpente? Deus. Então, queridos, indiretamente, Adão e Eva estavam lançando a culpa sobre Deus. Mas Deus não lançou a culpa sobre ninguém. Deus assumiu a responsabilidade. Por isso, queridos, aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15, tem a primeira promessa da graça divina. Aqui nós lemos, verso 15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a primeira promessa da graça divina. O Filho de Deus, a semente da mulher, ele nasceria neste planeta Terra, se tornaria um de nós, e ele morreria na cruz, esmagando a cabeça da serpente. Queridos, a graça divina foi revelada no Éden, quando Deus prometeu aqui em Gênesis 3,15, que a semente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. A graça também foi revelada quando Deus despiu Adão e Eva, arrancou deles aqueles aventais de folhas de figueira, que representavam o pecado deles, e os cobriu com a pele do cordeiro. Um cordeiro foi morto no jardim do Éden. Naquele próprio dia em que Adão e Eva pecaram, um cordeiro morreu, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como Adão e Eva foram vestidos pela pele do cordeiro, Deus quer vestir a você e a mim com a justiça, com a vestimenta de justiça que Jesus nos oferece. E o verso 16: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Queridos, houve uma quebra no relacionamento entre marido e mulher. Não era para ser assim, mas o pecado produziu esta situação. E o verso 17: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E o verso 21: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. A graça divina estava lá. O cordeiro morto desde a fundação do mundo estava lá. Queridos, o plano da salvação é restaurar você e a mim para o reino espiritual de Deus. Sermos gerados pelo Espírito Santo. Nascermos de novo como filhos e filhas de Deus. A quebra nos relacionamentos causada pelo pecado continuou quando nasceram Caim e Abel. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Queridos, o livre-arbítrio. Abel escolheu servir ao Senhor e apresentar como oferta um cordeiro, que simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Caim, de forma contrária, usou seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus e trazer não um cordeiro, mas os frutos da terra.
Queridos, diariamente, homens e mulheres estão usando o livre-arbítrio dado por Deus. Uns usam o livre-arbítrio para aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outros para rejeitarem a Jesus Cristo como Salvador. E o verso 9 diz: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? É óbvio que Deus fez de você o guardador do seu irmão. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Nós somos guardadores dos nossos irmãos. Deus quer que nos interessemos pelo nosso próximo, cuidemos do nosso próximo. Jesus Cristo contou uma parábola, a do bom samaritano, e ali nesta parábola ficou bem exemplificado o plano de Deus. Você sim é guardador do seu irmão. Isso está em Lucas, no capítulo 10, no verso 30 em diante. Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Queridos, Jesus ensinou que nós somos guardadores do nosso irmão. Nós somos responsáveis pelo nosso próximo. Nós temos que estender a mão para aqueles que caem. Nós temos que estender a mão para aqueles que são necessitados e carentes. Este bom samaritano da parábola representa Jesus Cristo. Este bom samaritano também representa todos os que são comprados pelo sangue de Jesus Cristo e são possuídos pelo amor, pela misericórdia, pelo desejo de ajudar aqueles que necessitam. Diariamente Deus coloca à nossa volta. Pessoas cruzam o nosso caminho, pessoas necessitadas, carentes. Nós precisamos de bons samaritanos nos dias de hoje. Jesus está nos convidando para guardar o nosso irmão. Por todos os caminhos marcham os seres humanos, desfigurados, marcados, feridos pela dor, em busca de compreensão, bondade e calor. Às vezes eles são interrompidos, interrogados e então despedidos, sem serem compreendidos. E a marcha prossegue interminável. Hoje, amanhã, a mesma sorte. Frio, indiferença, silêncio e morte. Nesse silêncio faz falta uma voz que se dirija à marcha da dor, com palavras de bondade, ternura e amor. Uma voz que realize o milagre da ressurreição. Uma voz que fale ao ouvido e ao coração. Essa voz que falta ser ouvida pela legião dos sofredores pode ser a minha ou pode ser a tua, meu querido irmão. Jesus está convidando para que você seja esta voz que falta ser ouvida, para que você seja esta mão que será estendida socorrendo o teu irmão em necessidade. Numa formatura de enfermeiros no Rio de Janeiro, foi escolhido esse lema: adormeci e sonhei que a vida era só alegria. Despertei e vi que a vida se resume em servir. Servi e vi que servir é alegria. Descubra a alegria de servir. Seja o guardador do seu irmão. Deixo com você a bênção e a paz e o amor de meu Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém.